Todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. Meu nome é Joyce e nós vamos falar então sobre o texto dissertativo argumentativo. O objetivo então dessa aula é justamente focar na escrita da redação para o Enem, né, e desenvolver aí no aluno habilidades então de como formular então uma tese para defender o ponto de vista sobre um determinado fato social ou científico, usando então a argumentação lógica. O aluno, quando ele vai escrever uma redação, ele precisa, a primeira coisa a fazer, organizar suas ideias, né, dentro da sua mente. E além de organizar essas ideias, planejar bem o seu texto. Por isso que, junto com a folha de redação, tem lá uma folha de rascunho. Essa folha de rascunho, ela serve justamente para isso, né? Para o aluno, então, desenvolver o seu projeto de texto ali, antes de passar para a folha que vai ser corrigida. Bom, o texto que é pedido na redação do Enem é uma dissertação argumentativa, tá? E aí, o que seria, então, essa dissertação argumentativa, né? Não só o Enem, mas a maioria dos vestibulares pedem uma redação nesse estilo. O que significa isso, né? O aluno ele precisa defender um ponto de vista sobre determinado assunto. Então, ele precisa demonstrar que ele tem essa habilidade, que ele tem essa competência, porque isso vai ser pedido dele, vai ser pedido a ele durante o curso universitário. Então, esse aluno precisa provar para a banca do Enem que ele está preparado para encarar os desafios de uma universidade, tá? E aí o texto vai comprovar se ele tem habilidade, se ele tem competência, então, para fazer os trabalhos que serão pedidos a ele. Esse discurso dissertativo argumentativo, ele é muito usado no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Porque a gente passa o tempo todo defendendo as nossas ideias, os nossos pontos de vista. E a pessoa que sabe defender com clareza aí as suas ideias, as suas opiniões, né, que desenvolve essa habilidade aí ao longo do tempo, em várias situações, né, na escola, no trabalho, mesmo nas atividades acadêmicas, né, ou fazendo seminários, né, apresentando trabalhos para a turma. Esse aluno, obviamente, ele está se preparando também para o mercado de trabalho, né? Então, ele vai saber também conduzir reuniões, ele vai debater também dentro do núcleo familiar e de amigos dele, né? Vai poder discutir ideias, então, baseados em fatos, em estatísticas, né? Em pesquisas, não só apenas, né, no achismo, tá? As pessoas, então, que sabem argumentar têm uma enorme vantagem. Usando argumentos consistentes, conseguimos dar força às nossas ideias, influenciar pessoas, convencer os outros sobre a validade do que pensamos. Gente, nessa questão, quando você desenvolve a sua redação, você está ali tentando convencer o leitor, né, o corretor do seu texto, que o seu ponto de vista, que o seu posicionamento é o correto, é o mais lógico, né, diante de determinada situação, tá? E aí, para você ter bons argumentos, você precisa dominar também a linguagem. Então, tem alguns mecanismos da linguagem que fazem com que você consiga encadear bem as suas ideias, né? Justamente para não ficar parecendo que tudo é achismo. Então, a sua ideia ela tem que virar algo consistente, né? O seu posicionamento tem que ser consistente. E aí, como que você faz isso? Você vai confirmar esse seu posicionamento através de dados, de números, de exemplos, de conceitos de outras áreas do conhecimento, ou seja, você vai fazer citações de filósofos, de sociólogos, vai citar pesquisa que você leu, vai citar algum pensamento aí desse filósofo, desse sociólogo ou de um historiador, né, justamente para dar embasamento ali para o seu ponto de vista, tá? Assim é possível, então, elaborar na prática uma redação dissertativa argumentativa, né, com tudo o que é necessário, então, para dar a seu texto a consistência, coerência e coesão necessária aí para convencer, então, o seu leitor, né, no caso aí é o corretor da sua redação.
Então, pensem bem que o objetivo principal da dissertação argumentativa, quando ela se transforma ali na sua redação do Enem, é convencer o leitor, convencer o corretor a respeito da sua ideia, do seu posicionamento, né? Que aquela ideia é válida, que aquele posicionamento é válido, tá? Bom, quando você abre a folha de redação, você vai encontrar, então, os textos motivadores. Esses textos motivadores, eles podem vir no formato de um poema, ou de uma notícia, ou do trecho de um artigo de opinião, ou de um artigo científico, ou uma obra de arte, ou uma fotografia. Então, textos motivadores são variados, e aí você precisa estar preparado, através do seu conhecimento de mundo, da sua bagagem cultural, a respeito de tudo, né, que qualquer tema ali que pode cair na redação, né. Por isso que o aluno precisa sempre estar atualizado, né, sempre assistir ao jornal, ler o jornal, né, tentar formular ideias, né, tentar formular posicionamentos, né, leiam bastante crônicas, bastante artigos de opinião, porque daí tanto a leitura crítica, né, para dar ideia, para abastecer ali a sua bagagem cultural, além também de observar muito bem a linguagem, a escrita, né, quais são as estratégias de escrita que são usadas ali por aqueles articuladores, né, de opinião, aqueles cronistas, tá? Então, isso é bastante importante. Bom, os textos motivadores, gente, eles são apresentados ali, né, nos enunciados da redação do Enem, da FUVEST, seja qual redação for, né. E aí, a partir desses textos motivadores, é que você vai desenvolver a sua tese, né, o seu posicionamento. Então, esses textos eles vão servir para provocar o aluno, né, provocar a reflexão do aluno, justamente para desencadear ali a escrita da redação, que deve ser, então, no formato de uma dissertação argumentativa, tá? Então, quando você assume uma tese, um posicionamento, você está se apropriando de uma opinião. Então, você precisa escolher um lado ali, frente àquela questão polêmica que está sendo abordada, tá? Aí, a partir desses textos motivadores, né, você vai, então, desenvolver essa tese usando argumentos, tá? Você não pode copiar esses textos motivadores, porque isso é considerado plágio, né? E aí, a consequência disso é justamente reduzir muito a sua nota, tá? Ou mesmo zerar a sua redação. Então, cuidado aí, porque tem alunos que até copiam trechos da prova escrita e, obviamente, o corretor está atento a isso, ele vai descontar nota, tá? Bom, qual é a estrutura, então, de uma dissertação argumentativa, né? A estrutura é composta de introdução, desenvolvimento e conclusão, do jeito que vocês estão vendo aqui. Percebam que tem um elo aqui, né, ligando essas três partes, tá? Então, a primeira coisa, como eu disse para vocês, organize as suas ideias, né? Lembre de planejar o seu texto, use a folha de rascunho, justamente para você ter esse resultado, né? Esse texto conectado, ligado, planejado, bem estruturado, tá? Então, muito cuidado com a coesão e com a coerência. E aí, para você ter uma boa coesão e coerência, você precisa usar os elementos coesivos, né? Então, usar os conectivos aí em todos os parágrafos da sua redação, entre as orações, né? Esses elementos coesivos, eles são importantíssimos numa dissertação argumentativa. Isso aumenta muito a nota, tá? Então, o seu texto, ele precisa ter um encadeamento de ideias e concatenação dessas ideias, né? Essas ideias, elas precisam evoluir, construindo, então, uma textualidade, tá? Eu já falei sobre textualidade em outras aulas, né? Isso é essencial para você escrever qualquer texto. Então, o texto, ele precisa evoluir. É uma palavra que está ligada a outra palavra, uma frase que está ligada a outra frase, uma oração que está ligada a outra oração, um parágrafo que leva a outro parágrafo. Então, percebam que está tudo conectado, né? Que é uma trama mesmo, tá?
E a sua redação, obviamente, não precisa ter palavras repetidas, repetição de ideias. Então, para você não repetir palavras, por exemplo, use sinônimos, use elipses. O que seria uma elipse, né? Quando você omite um termo que é desnecessário. A sua oração, a sua frase, ela não vai perder o sentido se você tirar aquela palavra que já foi citada tantas outras vezes, né? Então, a elipse é um elemento de coesão também, tá? Porque você omite uma palavra que já foi citada outras vezes, justamente para evitar a repetição, tá? Essa é uma estratégia muito usada. Outra coisa que você pode fazer para deixar o seu texto coeso, né? Usar pronomes, né? O uso de pronomes é bem-vindo, advérbios. E aí, sempre revisar o seu texto no final, né? Antes de passar limpo, para ver se você usou mesmo todos esses recursos, tá? Bom, então, olha, planejar o seu texto e organizar suas ideias, então isso é fundamental, né? Aí, como que você faz isso, né? Então, você precisa fazer algumas perguntas mentalmente, né? Sobre o que vou escrever, né? Como que eu vou abordar esse tema que está sendo proposto aqui, né? Qual o ponto de vista eu vou defender, ou seja, qual é a minha tese? E essa tese, gente, ela já tem que aparecer na introdução, tá? Sou contra ou a favor dessa questão polêmica, né? Você vai ter que tomar um partido, né? Você vai ter que escolher um lado. Então, na redação, você tem que apresentar o problema, né? Expor os seus argumentos, né? Defendendo o seu ponto de vista. E, para encerrar, você tem que apresentar, na conclusão, uma proposta para resolver aquela questão, problema, tá? E essa proposta de intervenção, ela tem um formato certo também, tá? Então, na proposta de intervenção, você tem que oferecer ações práticas ali, né? O que você vai propor para resolver realmente aquele problema. Quem vai resolver o problema? Quando vai resolver? Como vai resolver? Então, procure ser o mais objetivo possível, né? Não deixe nada numa situação vaga, né? Precisam fazer alguma coisa. E o governo tem que tomar uma providência. Não, nada disso. Você tem que descrever ali ações concretas, né? O governo, mas qual setor do governo, né? É algum ministério? É a prefeitura? Quais são essas ações práticas, né? Descreva ali detalhadamente o que é preciso ser feito, né? Então, não é só jogar aquilo no texto de uma forma vaga. Você tem que realmente ter certeza do que você está falando e aquilo tem que ter lógica, tá? E tem que ser, obviamente, uma sugestão plausível, ou seja, possível de ser aplicada, tá? De ser concretizada. O esquema, então, do texto dissertativo argumentativo, né? Então, você tem a introdução, que é a apresentação do texto, que vai falar, então, da problemática envolvida e a sua relevância ali para a tese, ou seja, para o seu posicionamento ali, que você vai defender, tá? Na introdução, então, você vai apresentar o tema da redação, porque já é um ótimo momento ali, porque muita gente não sabe como começar o texto. O tema da redação pode ser o seu início, né? E aí, no primeiro parágrafo da introdução, você também precisa apresentar a tese, o seu posicionamento ali frente àquele tema, tá? Bom, no desenvolvimento é que você vai, então, acionar os seus argumentos ali para defender a sua tese. No desenvolvimento, então, a exposição de argumentos para defender, né, o seu ponto de vista. E aí, quais as estratégias argumentativas que você vai usar para fortalecer a sua defesa, né? Para convencer o seu leitor. Você tem que colocar ali nos seus argumentos exemplos, dados estatísticos, citações de especialistas, referências a fatos históricos, comparações com outros países. Mas veja bem, não é nada jogado, né? Tudo muito bem pensado. Então, tem que fazer parte daquele contexto. Tem que ter uma lógica, tem que ter uma conexão com aquele assunto que está sendo abordado, tá? Então, não adianta, por exemplo, decorar pensamentos de sociólogos, de filósofos e tentar encaixar ali na marra, sendo que não tem nada a ver com o contexto. Nesse momento do desenvolvimento, é muito
aceitável que você utilize os dados oferecidos ali pelos textos motivadores, porque geralmente esses textos motivadores que já estão ali no enunciado, eles vão te fornecer muitos dados estatísticos. Então, veja bem, você não pode copiar frases inteiras, você não pode copiar orações inteiras, mas você pode sim se abastecer daqueles dados e usar aqueles números, né, aqueles dados estatísticos, para poder fortalecer os seus argumentos, tá? Bom, e a conclusão é o arremate final do texto, então, com a tese que você defende, né? Então, você vai retomar aquela tese, né? E vai, então, apresentar uma proposta de intervenção social para a solução ali total ou parcial do problema em questão, tá? Bom, veja bem, como eu disse já, essa proposta de intervenção, ela precisa ser plausível, ela precisa ser possível, né, de ser aplicada, tá? E porque, veja bem, você está tentando convencer o leitor do seu texto ali que tudo que tem na sua redação está coerente, né? E é possível, então, de ser realizado, tá? Bom, nós temos aqui, além da retomada da tese na conclusão, né? Você precisa, então, fechar com essa proposta de intervenção, como eu disse para vocês, usando também os elementos coesivos. Então, você tem aqui na conclusão elementos coesivos que você pode usar: logo, portanto, enfim, então, justamente para encerrar o seu texto, tá? Bom, aqui tem um quadro, gente, que vai nortear, então, vocês como desenvolver aí a tese, os argumentos, né? Quais estratégias argumentativas utilizar. Vou ler então para vocês. 1. Apresentar uma tese. Então, desenvolver justificativas para comprovar essa tese e uma conclusão que dê um fechamento à discussão elaborada no texto, compondo o processo argumentativo, ou seja, apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Como eu disse para vocês lá naquele primeiro slide, né, que tem os elos, né, o seu texto ele precisa estar todo conectado, uma parte à outra, tá? E aí essa tese, então, é a ideia que você vai defender do seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema, porque senão, obviamente, o aluno vai zerar se ele fugir ou tangenciar o tema, e ela, então, vai ser apoiada nos argumentos ao longo da redação. Então, você tem lá o primeiro parágrafo, que é a introdução, o segundo e o terceiro parágrafo você usa para os argumentos, que aí o que são esses argumentos? Essa justificativa que você vai dar para convencer o seu leitor a concordar com a tese que você está defendendo. Cada argumento aí deve responder a pergunta por quê, né, em relação à tese defendida. Aí, no quadro aqui de baixo, né? 2. Utilizar estratégias argumentativas para expor o problema discutido, né, no texto e detalhar os argumentos utilizados. As estratégias, então, argumentativas, né, são recursos utilizados para desenvolver os seus argumentos, de modo a convencer, então, o seu leitor. Reforçando, então, você precisa usar exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações, depoimentos de pessoas que são autoridades ali no assunto, né, são especializadas naquele assunto, tá? Pequenas narrativas ilustrativas, alusões históricas, ou seja, você pode trazer um fato histórico que tenha a ver com aquele tema, que isso vai enriquecer demais a sua redação, tá? Isso vai mostrar que você tem bagagem aí para desenvolver o seu texto, tá? E comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos, né? Se você lembrar de algo aí durante o desenvolvimento do seu texto. Agora, né, veja ideias possíveis para usar na sua introdução. Cite algum estudo, notícia, declaração ou evento recente que trouxe o assunto à tona. Já na introdução, você já pode fazer o uso aí dessa estratégia, tá? Cite algum fato histórico que tenha a ver com o tema proposto na redação. Faça esse paralelo do tema com a história, pois esse diferencial conta muitos pontos na sua nota. Fale da relevância do tema, né? Porque ele é importante. Mencione o assunto, mencione então que esse assunto vem sendo debatido aí na mídia nos últimos tempos, aí você faz um levantamento aí na sua memória, o que você sabe sobre aquele assunto, né? O que você pode abordar ali. Aqui tem um exemplo de introdução
Aí o tema é a liberdade de expressão. As pessoas podem dizer o que pensam ou é necessário estabelecer certos limites? Então, você tem um exemplo aqui de introdução para você usar no primeiro parágrafo, então, da redação. Os atentados ocorridos na França em 2014 contra o jornal Charlie Hebdo reacendem uma polêmica importante no mundo marcado pelo poder dos meios de comunicação. A liberdade de expressão tem limites? Ou é permitido dizer e escrever tudo, mesmo que isso possa ferir os sentimentos e crenças dos demais? Veja bem, eu queria comentar a respeito dessa introdução. Percebam que aqui tem uma pergunta. Geralmente, quando o aluno faz uma pergunta na introdução, ele precisa responder aquela pergunta ao longo do texto, tá? Algumas pessoas acham que a pergunta desperta a curiosidade do corretor e que ela é bem-vinda. Bom, eu acredito que esse tipo de estratégia ela pode ser muito perigosa, tá? Se você não conseguir responder essa pergunta ao longo do texto. Então, você precisa ter muita habilidade para usar esse recurso. Cuidado, tá? Se você não se sente seguro para fazer isso, é preferível, então, não usar uma introdução com uma pergunta. Aqui, um outro tema, né? Você tem bullying e seus impactos. Aí, vamos ler, então, essa introdução aqui, esse exemplo de introdução, né, no primeiro parágrafo de uma redação. Não passa muito tempo sem que tenhamos notícias sobre novos casos de tiros disparados por adolescentes contra outros adolescentes, matando ou ferindo colegas supostamente relacionados a caso de bullying. Quanto às outras mortes serão necessárias para que esse assunto seja levado a sério pelos pais, pelas escolas e pelos próprios estudantes? Então, novamente, você tem aqui uma pergunta. Você precisa, então, depois responder essa pergunta ao longo do seu texto, tá? Então, reforço aí, se você não se sente seguro para isso, use outra estratégia. Aqui nós temos outro exemplo, que é o crescimento desordenado das grandes cidades e seus impactos. Então, seria o primeiro parágrafo, né, de uma redação, a introdução. Nas últimas décadas, cada vez mais gente deixou o campo em busca de oportunidade nas grandes cidades. Esse processo de urbanização acelera e pouco planejada, né, trouxe sérias consequências, tanto ambientais como sociais. Atenção, é preciso ter clara a proposta de intervenção que será defendida. Afinal, não é possível começar um texto sem saber aonde se pretende chegar. Então, perceba que uma parte tem que estar ligada à outra. Então, depois da introdução, você já tem que encadear aqui a sua argumentação, né? Aí são mais 2 parágrafos, pelo menos, aí de argumentação e desenvolvimento do texto. E o último parágrafo, a conclusão, tá? Tudo isso tem que estar encadeado. Aqui outro tema, a educação de hoje perpetua o racismo? Então, primeiro parágrafo de uma redação sobre esse tema. Foi necessário promulgar uma lei para que as escolas passassem a ensinar história e cultura afro-brasileiras, incluindo temas como história da África. A luta dos negros no contexto brasileiro e sua contribuição na história e na cultura do Brasil. Isso porque, embora sejamos um país em que a maioria da população é negra e parda, a história sempre foi ensinada com um viés eurocêntrico, sem dar chance às crianças brasileiras de sentir orgulho de suas origens. Bom, eu prefiro esse tipo de introdução, né? Porque acho mais completa, não tem nenhuma pergunta que depois você tem que responder ao longo do seu texto. Então, na minha opinião, essa introdução, ela traz mais elementos ali coesivos, né? Consistentes, então não deixa nada vago, né? Ela já encaminha a textualidade, ela já encaminha o desenvolver, né, do seu texto, tá? Cuidado, um ponto importante, não use a primeira pessoa do singular. Então, você não vai usar eu acho, eu penso, eu acredito, ou nós, nada disso, tá, gente? Tenta evitar ao máximo a primeira pessoa, no caso, no plural. Ela pode até ser usada, por exemplo, na conclusão, quando você se inclui ali na resolução do problema. Mas procure evitar também no plural.
A primeira pessoa do singular não use em lugar nenhum do texto, né? O eu ali não precisa aparecer, tá? Nem nos pronomes e nem na flexão verbal, tá? Bom, seja impessoal, ou seja, você escrevendo seu texto em terceira pessoa, você vai deixar ele mais objetivo, tá? Mais impessoal. No texto dissertativo, predomina a impessoalidade, ou no máximo a primeira pessoa do plural, como eu disse para vocês, às vezes na conclusão ali, como parte, né, você acaba fazendo parte da resolução ali de um problema, tá? Então, por exemplo, em vez de acredito que a economia brasileira vai de vento em popa, prefira a economia brasileira vai de vento em popa. Perceba que essa expressão, a economia brasileira, ela já está em terceira pessoa. Que pessoa que é essa, né? A economia, tá? A pessoa do discurso, no caso. Simplesmente, né? Então você não precisa dizer que eu acho, eu acredito, porque daí, se você coloca aqui acredito, perceba que o verbo está flexionado na primeira pessoa do singular, que é isso que precisa evitar, tá? Aí tem outro exemplo. Sabemos que a economia brasileira vai de vento em popa. Também não precisa escrever dessa forma. Por quê? Sabemos, né? Quem sabemos? Nós sabemos. Nós é a primeira pessoa do plural. Então, não precisa utilizar isso, tá? Procure escrever o seu texto todo em terceira pessoa. Seja mais objetivo, né, possível. Ah, professora, mas eu não estou defendendo o meu ponto de vista, eu não estou defendendo a minha tese. Sim, mas de uma forma objetiva, hein, pessoal? Para aquilo não ficar parecendo um achismo, tá? Você tem que convencer que aquilo que você está escrevendo tem lógica, né? É plausível, é consistente. Então, não pode ter achismo, tá bom? Então, eu acho, eu penso, eu acredito, nada disso. Então, essas expressões, elas devem ser evitadas ao máximo. Bom, e aí o que vai ser levado em consideração na correção, né? O seu corretor, ele vai ficar de olho aí, se você apresentou a situação, o problema, se você expôs argumentos mostrando conhecer os aspectos positivos e negativos daquele tema, daquele problema, se você fez uma proposta de intervenção baseada na avaliação desses argumentos. Então, percebam que todas as partes têm que estar conectadas, como eu disse desde o começo, tá? Por isso que é bom planejar, organizar, fazer um rascunho, né? Fazer uma revisão desse texto. E aí, para tudo isso, né, é preciso você ter contato com vários temas, para você ter repertório ali na hora de escrever sua redação, tá bom? Muito obrigada pela atenção, um grande abraço a todos, eu espero que vocês tenham aproveitado aí o conteúdo dessa aula e outras aulas, né, vou voltar a falar desse tema em outras aulas, nós vamos abordar aí as outras partes da redação também, tá? Um abraço, até mais.